é o Evangelho, segundo Jesus, o Cristo eterno, a dádiva, o Cordeiro imolado antes da criação de qualquer existência e que se manifesta hoje a todos os homens, pois Cristo Jesus é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Hoje eu quero ler na segunda carta que Paulo, o apóstolo, enviou a Timóteo, um jovem seguidor em quem ele muito confiava, porque encontrava nele um profundo caráter. Ao mesmo tempo em que ele sabia que Timóteo era extremamente tímido, introverso, do tipo que tem uma dificuldade enorme para fazer declarações assertivas, mas era a única pessoa com compreensão, com entendimento, com discernimento suficientes nos quais Paulo conseguia confiar. Então é um homem que tem todas as condições de caráter e de compreensão para ajudar Paulo. Ao mesmo tempo é um indivíduo em quem faltam todas as condições emocionais e de comunicação e de verbalização e espírito de ousadia na intenção de afirmar o que afirmava. Então Timóteo tem tudo que Paulo precisa e sofre de tudo quanto Paulo precisaria que ele tivesse também, para ser o melhor representante que Paulo pudesse ter naquelas circunstâncias. Que circunstâncias? Paulo está preso. A certeza que ele tem, e que ele expressa no capítulo 4 dessa mesma cartinha, é que ele não sairá mais dali. Ele ora para que seja livre, mas ele diz: eu sei que eu já estou sendo oferecido como sacrifício, libação no altar. Vou partir, vou receber a coroa da vida. Ele sabe que está se avizinhando da morte e ele está com frio, deprimido, faminto, solitário, abandonado, traído por todos. A igreja o traiu, os melhores amigos desertaram. Houve pessoas da igreja que foram ao julgamento popular para incriminá-lo, para tentar falar mal dele, sem terem de fato o que dizer. Como Alexandre o Latoeiro. Esse é o espírito, essa é a depressão. Se Paulo não tivesse conhecido quem ele conheceu, e se Paulo fosse apenas um religioso cristão contemporâneo, ele seria mais do que candidato aqui nesta hora e antes desta hora mesmo a ter tirado a própria vida, a ter se suicidado, como vem acontecendo com uma quantidade enorme de pastores. O número maior é de pastores, maior do que de padres, do que de médiuns espíritas, são pastores que caíram em profunda decepção com o que eles tinham. O que eles tinham não era o Evangelho, era só o cristianismo, era só a igreja, era só a doutrina, era só aquela fraternidade, era a confraria da crença, que eles chamavam de família da fé. Quando eles foram vendo isso ser engolido pelo dragão neopentecostal de um lado, foram vendo isso ser engolido pelas ideologias políticas mais estranhas, mais distantes do espírito da justiça do reino de Deus, quando eles foram vendo seus grupos denominacionais falirem e entrarem em estado de derrocada, quando eles foram vendo que os seus ídolos religiosos adulteravam, roubavam,
mentiam, enganavam, fingiam. E quando eles começaram a ter que lidar com aquilo para o que eles não foram preparados, não sabem nem o que dizer, começaram a ter que lidar com uma quantidade enorme de adolescentes se manifestando, se expressando como gays, meninos e meninas, ou seus próprios filhos. Ou quando começaram a lidar com a realidade da mudança dramática na vida feminina das suas próprias esposas. Uma quantidade enorme foi entrando em depressão por não saber como lidar com os tempos, com as mudanças, com a inversão completa de significados. E eles olharam e como eles não tinham transcendência, eles não tinham uma coroa da vida esperando-os, o horizonte deles estava atido, mantido, contido, ao horizonte imediato apenas. E o horizonte imediato está todo tinturado dessas cores de tragédia que eu, de maneira muito simples, resumi. E olhando eles ainda para além do imediato, para o mundo, para as mudanças que vêm, para as gerações inconcebivelmente diferentes que surgirão, muitos deles têm se suicidado. Pastores. Nos Estados Unidos, em profusão, e toda hora tem amigos me mandando suicídio de pastores nos Estados Unidos. E quase todos eles dessas igrejas que um dia quiseram ser sérias e viram a si mesmas caindo em estado de falência. São esses para os quais a realidade pós-cristã já chegou. E como não tinham o Evangelho, nem o poder da ressurreição plantado no coração, o desvaler-se, o desvalimento de tudo quanto eles tinham como valoroso e significativo, os aterrou e os abismou em angústias para os quais eles não tinham saída e nem coragem para o enfrentamento, e muitos deles simplesmente se suicidaram. Como aqui esses dias no Brasil tem acontecido cada vez com mais regularidade nos últimos 3 anos. Quase todo mês alguém me manda alguma notícia de algum pastor que se suicidou. E esses são aqueles que a família tem coragem de dizer que a causa da morte foi suicídio. Porque em muitas famílias e em muitos ministérios de igreja, especialmente quando o pastor é tratado como um ser sobrenatural, supranatural, um ser mineral que não é um humano, eles escondem, eles camuflam. Então a estatística que a gente tem é a do que escapa da camuflagem religiosa. E o que escapa da camuflagem religiosa já nos deixa perceber que há um estado de desalento, há uma perda de esperança. A crença não basta para manter o homem vivo. O justo viverá pela fé, não pela crença. Então eu leio agora, feita essa introdução, recuperado esse espírito de desalento, de apagar das luzes, de gente se evadindo para todos os lados, do velho ficando só, abandonado, sem ter gerações plenas nas quais confiar, tendo que fazer uso daquilo que tem caráter, mas não tem a ousadia do dizer, que no caso é Timóteo. Recuperado o cenário, o espírito e o sentido, eu leio. E Paulo diz: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça, é só na graça. É no amor de Deus. Graça é boa nova, é o favor.
é o favor, é a boa nova, é o amor de Deus unilateral me visitando. Fortifica-te na transcendência do amor de Deus em Cristo. Fortifica-te na visitação da encarnação de Deus conosco. Fortifica-te nessa certeza de que Ele é fiel e não pode mentir. E o que da minha parte tu ouvistes, e ouvistes através de muitas testemunhas que podem conferir o que eu ensino. Isso mesmo, isto mesmo, sem variação, Paulo diz, o que eu ensino, passa adiante, transmite a outros, a homens fiéis, idôneos, que sejam também capazes de transmitir e de instruir a outros na mensagem que eu estou ensinando vocês. Porque eu sei o que eu estou ensinando, eu sei que é evangelho e eu sei que é mais poderoso do que o desânimo presente, do que a vontade de morrer. Assim, participa dos meus sofrimentos, Timóteo. Não tenha medo de sofrer. Tenhas isto como privilégio, participa dos meus sofrimentos, como um soldado engajado do evangelho. Não retroajas, vem. Porque nenhum soldado, nem do Império Romano, quanto mais de Cristo, nenhum soldado em serviço se envolve em distrações, em negócios desta vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou, que o chamou. Ele vive para cumprir esse objetivo. Ele é um homem de missão. Se você é um soldado de Cristo Jesus, seja um homem de missão, não se distraia com outra negociação, não ponhas os teus olhos em outra direção, não relativizes o sentido absoluto da tua vocação. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, se não obedecer às normas daquela arte marcial, ele é desclassificado. Por isso, lute como um bom lutador, obedecendo às normas. As normas é o sentido do Evangelho. As normas são o arcabouço da palavra de Cristo. Você só será um atleta, um lutador de Deus nessa vida, combatendo o bom combate, se você lutar segundo as normas do Espírito de Cristo Jesus, do ensino do Evangelho. Ao mesmo tempo, o soldado, o atleta, lembra do lavrador. Paulo diz a Timóteo, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, não fiques tímido. Tu estás te dando a essas pessoas. Não fujas do compromisso delas e da consciência delas de que elas precisam te manter, te sustentar. Você é um lavrador dessa semente de dia e de novo. É justo que você seja o primeiro a comer dos frutos. Pondera o que eu acabo de dizer, aplica na tua vida, porque o Senhor Deus te dará compreensão. Do que eu quis dizer, não estou dizendo que como soldado tu não podes ganhar a vida trabalhando num negócio paralelo, não é isso. Paulo não era louco, ele mesmo fazia tendas na maioria das vezes para poder se sustentar e pagar sua pregação gratuita nos lugares. Então o que ele está falando é de não desviar a mente na direção de outro objetivo existencial e missional. O atleta só vai ser coroado se andar segundo o Evangelho. Esse atleta do Espírito de Cristo. O lavrador não pode ter a timidez de ser o primeiro a provar o fruto do que ele mesmo plantou. Por isso, vence a tua timidez. Pondera nisto. E agora, vem aonde eu queria trazer você e aonde Paulo quis trazer Timóteo. Quando ele disse, lembra-te de Jesus. Fazia 30 anos
31 anos, mais ou menos, que Jesus tinha ido. Apenas 30 anos. Para um homem como eu, com a minha idade, 30 anos foi outro dia. Foi outro dia. Porque Paulo foi contemporâneo de Jesus. Eles não se encontraram. Mas Paulo estava vivo no mundo enquanto Jesus pregava na mesma geografia. No máximo ele estava na Ásia Menor e depois migrou para Jerusalém para estudar na juventude, mas era a mesma época, logo depois é que Jesus começou a operar e fazer tudo o que fez e que o Evangelho narra. Paulo tinha minha idade quando escreveu isso aqui a Timóteo, 63, 64 anos. E Timóteo provavelmente não tivesse ainda 30. Era jovem, muito jovem. Timóteo não tinha sido contemporâneo de Jesus. A mãe e a avó dele, sim, mas ele não. E não havia nenhum evangelho para ler. O Evangelho de Marcos, que é o mais próximo da história de Jesus, só viria a ser escrito provavelmente depois, logo depois, ou estava sendo escrito nessas imediações, nesse período. Mas não havia texto sequencial sobre Jesus para ser lido. Só havia a epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a primeira epístola. Já estava escrita, foi o primeiro texto do Novo Testamento a ser escrito. Mas não havia nada em sequência sobre Jesus. Tudo que havia em sequência sobre Jesus era a repetição oral dos ensinos, das palavras, das histórias e das parábolas, que eles memorizavam, e no aramaico tinha rima, tinha sequência, era quase uma literatura de cordel, quando lembrado em aramaico, não dava para esquecer, porque Jesus ainda tinha essa sofisticação de falar com rima poética. Mas era só o que se tinha, e Paulo diz: lembra-te de Jesus. Timóteo, lembra-te de Jesus. Ele tinha acabado de dizer: não esquece o que eu ensino, ensina para os outros tudo que eu ensino, porque o que eu ensino é verdade. Ensina, passa adiante. Mas lembra-te de Jesus, porque tudo que eu ensino é o que eu sei de Jesus. E tu, lembra-te de Jesus não apenas para ensinar o que Jesus ensinou, lembra-te de Jesus para não perderes a esperança. Porque não é uma questão de guardar na mente o que Jesus ensinou, não. É de crer, provar e experimentar o poder da ressurreição em si. Lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos. Lembra-te da morte vencida, lembra da tumba revolvida. Lembra-te do Hades rasgado, lembra-te da mortalha cortada, lembra-te do véu rasgado de alto a baixo em duas partes, lembra-te que a morte não pôde contê-lo. E em crendo nisto, sabe que os traidores não são o bastante para parar o Evangelho, que os que provocam escândalos não são o bastante para estancarem o fluxo de esperança do Evangelho, que os que se desviam e se entregam a loucuras políticas e ideológicas em nome de Deus para controlarem o povo e para imporem as suas morais sobre populações inteiras, por mais escândalo que produzam, não serão o bastante para matar no coração de quem crê o poder e o fator ressurreição dentre os mortos. Lembra-te de Jesus ressuscitado de entre os mortos, do Jesus da história,
da descendência de Davi. Aprende, lembra-te de Jesus segundo o meu evangelho, o evangelho que eu ensino. Não o evangelho dos gnósticos, não o evangelho dos estoicos, não o evangelho dos saduceus, não o evangelho dos fariseus, nem o evangelho do concílio dos consensos das médias ponderadas da igreja de Jerusalém. Não, lembra-te do meu evangelho, não do evangelho de Simão de Elimas o Mágico, nem de Simão de Samaria, nem de nenhum enganador que acerca dele tu tenhas tido notícia. Não, lembra-te do meu evangelho, é o único evangelho, é centrado na ressurreição. Não brinca com o que Cristo fez e vive as consequências, por disso não abrir mão. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado, segundo o meu evangelho e segundo o caráter, a raiz da minha vida, pelo qual eu estou sofrendo até algemas, por causa desse evangelho da ressurreição. Eu sou tratado como malfeitor por causa desse evangelho da ressurreição. Contudo, a palavra de Deus que eu prego não está algemada, nem nunca estará, não está presa a ninguém, não deve nada a ninguém, está livre de tudo, não se referencia, nem tem em nenhuma realidade humana o seu pilar inspirador. O meu evangelho só se inspira na ressurreição que arrombou a morte de dentro para fora. Essa é a lembrança que mantém-nos vivos. Esse é o poder que vence o suicídio. Esse é o poder que levanta de entre os mortos. Essa é a força que nos faz tomar ar na Nova Jerusalém para viver na terra todo dia. Esse é o poder que me põe assentado nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para que eu tenha o poder de atravessar os corredores poloneses desse mundo de loucura, de burrice, de idiotice, de espírito autodestrutivo e de suicídio desesperançoso. Lembra-te de Jesus ressuscitado, segundo o meu evangelho. O que para mim não é brincadeira, eu sofro por isso todo dia. Sou tratado como um marginal, mas a palavra de Deus não está algemada em mim, está livre. Por esta razão, por causa da ressurreição, por causa de Jesus vivo em mim, maior do que todas as traições, maior do que todos os enganadores que proliferam, relativizando a palavra que eu prego o dia inteiro, maior do que tudo que podia ser meu desânimo e minha vontade de morrer, maior do que tudo é Jesus ressuscitado. Toda falsificação em volta não muda esse fato, e é esse fato que julgará todas as mentiras da história. Eu sei disso, vivo por meio disto, por esta razão. Por causa dessa força, dessa compreensão, desse poder, tudo suporto. Tudo suporto por causa daqueles que podem também crer na mesma palavra que eu creio. Eu aguento o que aguento pelas novas gerações. Por aqueles que podem ainda crer, eu suporto o que suporto, olho para Cristo Jesus ressuscitado, para que também essas novas gerações obtenham esperança, glória eterna, sentido absoluto de vitória sobre a morte, no poder da ressurreição. Por esta razão eu me ponho em pé, em Cristo Jesus, na tumba vazia, celebrando todo dia a sua ressurreição dentre os mortos. Fiel é esta palavra. Esta é a palavra que vale para quem está querendo morrer. Fiel é a palavra que eu acabei de dizer.
Eu sei que o que eu acabei de dizer, repetindo Paulo, é a palavra fiel. É a palavra que é. Se já morremos com Ele, em Cristo já nos entregamos para a morte, se já fomos crucificados com Ele pela fé, também viveremos com Ele pela fé hoje. Quem se entrega à morte nele, vive nele já. Se perseveramos na palavra, no Evangelho, contra o fluxo da existência, se contra-intuitivamente, se contra o instinto, se contra o predador que me habita, eu dou razão a Deus e obedeço o Evangelho, se persevero nessa direção do amor, também com Ele eu reinarei. Se eu, na história, conscientemente decidi negá-lo, virar-me contra Ele, ou deliberadamente ignorá-lo, fazendo isso deliberadamente, é claro, Ele, por sua vez, me negará, me nega hoje, me nega já. Não me conhece tanto quanto eu não queira conhecê-lo, embora eu seja nele, ele me saiba todo, mas para fins de relacionalidade, se eu nego, ele me nega, ele não busca adulação, ele não paparica ninguém, ele está querendo encontrar homens e não palhaços. Se somos, todavia, infiéis, cerramos o alvo. Se mesmo bem intencionados, vemos nosso fracasso, nossos defeitos, nossas imperfeições, se somos infiéis, Ele, todavia, permanece fiel. Porque ele tem a ver apenas com a relatividade da gente e Ele não vai se relativizar por causa da minha relatividade. Ele permanece quem Ele é fiel, Ele é absoluto na sua fidelidade. Porque Ele de maneira alguma pode mudar o caráter dele e a natureza dele. Ele é fiel e Ele não pode negar-se a si mesmo. Por isso, se eu o nego, Ele me negará. Não quer viver comigo? Let it be. Mas se eu sou infiel, querendo andar com Ele, e não faço isso de maneira cínica, Ele permanece fiel. Porque de maneira alguma pode negar-se a si mesmo. Senhor Jesus, por Tua fidelidade, eu peço que a palavra que foi dita seja palavra de poder, de vida e de ressurreição de entre os mortos, e de prevenção depressiva, suicida, sirva de profilaxia contra os dias angustiosos que tomarão conta da alma de quase todos, de modo que os homens desmaiarão de terror pela expectativa angustiosa das coisas que sobrevirão à terra, conforme Tu disseste, Jesus. Que a Tua palavra seja hoje a bomba da ressurreição, levantando vida e vitória em todo o coração, é o que eu te imploro, em nome de Jesus. Amém.